6 de setembro, apressando a vinda de Jesus. Segundo Pedro, capítulo 3, versos 9 em diante. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Marcos está se atendo nas últimas palavras de Jesus Cristo. Na última semana antes da crucificação de Jesus Cristo. Ele falou em Marcos sobre, até o capítulo 7, que era o Messias. Depois ele veio dizer, do capítulo 7 em diante, que a missão dele era passar pela cruz e ressuscitar, e não ser o rei de Roma. Agora Jesus está falando da destruição do templo, porque o templo estava impedindo que eles enxergassem o Messias. E quando alguma coisa está atrapalhando a nossa salvação, quando nós pedimos a Ele que nos salve, Ele vai retirar esses, entre aspas, atrapalhos. E no caso, o templo era o orgulho dos judeus. E eles, com a prepotência, recusaram aceitar o Messias, porque acharam que é um Messias muito simples. Como um Messias tão simples não combina com o nosso templo, tão pomposo, tão rico, tão bonito? E Jesus veio dizer que não ficaria pedra sobre pedras, que não seria derrubado. Explicando aos discípulos, ele deu a entender que não era o fim do mundo que iria destruir o templo, mas um evento que salvaria aqueles que crescem na profecia que ele deixou. Ele disse: quando chegar o abominável da desolação, quem lê entenda, ele diz. Marcos diz. Então, que esse abominável da desolação estiver no lugar que não deveria estar, ou seja, o exército romano veio para destruir Jerusalém e cercou Jerusalém. Então essa era a profecia. Isso aconteceu no ano 70.
Ele está explicando como que o templo e a cidade seriam destruídas e como se faria para sair dessa situação e ser salvo e ter vida, não morrer. E disse, é mais ou menos como um comparativo com o que aconteceu no Egito. Aqueles que passassem o sangue na ombreira das portas e seguissem o ritual certinho que Deus havia ordenado, quando chegasse o anjo da misericórdia para salvar aqueles que crescem e punir aqueles que não crescem, então esses que crescem e que tinham passado o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas e feito o ritual, esses seriam salvos. E naquela noite mesmo deveriam sair correndo, depressa. Então, muitos se salvaram e começaram a peregrinação no deserto, rumo a Canaã. Assim também, o sinal que foi dado para Jerusalém, deveria haver fé suficiente para detectar o sinal e agir conforme Jesus previu. Esse seria o abominável da desolação. Ele vem desolar, abominável porque é detestável. É o inimigo, é o próprio Satanás que incitou esse exército a matar o povo de Deus. Mas Deus faria uma sacudidura antes. Um peneiramento onde aqueles sinceros permaneceriam vivos, mas aqueles que não acreditaram na voz e profecia de Jesus seriam mortos. E isso aconteceu. Uma boa parte do povo, quando viu esse exército ali, eles saíram e se salvaram. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Deus nunca faz as coisas sem antes comunicar aos profetas e avisar os seus filhos do que fará. Sempre foi assim. E agora ele está avisando de novo com relação à segunda vinda. Ele diz aqui que ele virá em breve. Não retarda a sua promessa. Qual foi a promessa? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então ele diz, não retarda essa promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, eu estou sendo paciente com vocês. Eu não quero que ninguém pereça. Muitos perecerão, mas eu quero salvar o máximo possível. E diz que ele virá em breve e abruptamente, de maneira inesperada para os gentios, para os ímpios, porque eles ignoraram o sinal de Jesus Cristo, os sinais da vinda de Jesus. Não se prepararam. E diz,
será tarde demais. Quando o exército romano voltou, os justos já estavam fora da cidade. Os ímpios não tiveram tempo mais. Quando o anjo da misericórdia passou, salvou todos aqueles que colocaram o sangue nos umbrais da porta. Não havia mais tempo para alguém colocar o sangue na ombreira das portas naquele momento, porque ele veio abruptamente. O anjo veio para salvar. Jesus vem para salvar, não vem para matar ninguém. Entretanto, o fulgor de Jesus transformará os justos em corpos incorruptíveis, eternos. E a glória de Jesus ressuscitará, pelo mando de Jesus, todos os justos mortos e ressuscitarão incorruptíveis, perfeitos. E esse grupo, todos transformados, subirão até as nuvens com a ajuda dos anjos. Se reunirá em torno de Jesus, onde ele dirá: vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Venham comigo, vamos até a nova Jerusalém, o novo jardim do Éden que já está preparado nos céus. E subirão todos os salvos, milhões, 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 milhões de salvos, de todos os tempos, de todos os cantos do planeta, de todas as épocas. Ali não haverá mais tempo para arrependimento. Assim como foi na Arca de Noé, 120 anos pedindo para que o povo se preparasse. Quando veio o dilúvio, a porta estava fechada. Não havia mais possibilidade de entrar. Assim também será a volta do Filho do Homem. E diz que quando ele vir, os céus passarão com estrepitoso estrondo. Todos os elementos abrasados se desfarão, inclusive os ímpios. Serão preservados somente Satanás e seus anjos para o juízo final, que é depois dos 1000 anos. E diz no verso 11 que, visto que todas essas coisas vão acontecer, está previsto, vai acontecer, como aconteceu todas as outras profecias, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Visto que todas essas coisas serão desfeitas, conforme eu estou dizendo, vocês devem viver em santo procedimento de piedade. Ou seja, em santificação. Melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. E não só esperando ociosamente, mas esperando, quer dizer, vigiando a nós mesmos, não vigiar os outros. Vigiar a nós mesmos, como nós estamos, como estão os sinais.
e apressando a vinda do dia de Deus. O que quer dizer apressar a vinda do dia de Deus? A chave da resposta está no verso 19. Não querendo que nenhum pereça. Eu não estou atrasando, nem atrasado para voltar. Eu não quero que nenhum pereça. Então ele está dizendo, me ajude a pregar o evangelho para que o máximo de pessoas saiam das garras de Satanás. E diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Quantos elementos, mísseis, bombas e tantas coisas enterradas, armas, derreterão. E nós? Tudo isso vai acontecer, só tem dois lados. E nós que queremos ser salvos, segundo esta promessa, a palavra do Senhor, nós esperamos novos céus e nova terra, que teremos. Ele foi preparar lugar, tudo novo, perfeito. Nós estaremos ali com a carne, os ossos e o sangue renovados na vinda de Jesus. Não é sangue pecador, porque sangue pecador não entra no céu. Haverá de ter uma transformação, e essa transformação diz que será num piscar de olhos. A trombeta soará. Os mortos em Cristo já ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados de imperfeitos para perfeitos, em condição de viver agora eternamente. E nesses novos céus e nova terra habitará justiça. Que você e eu e nós, nossa família, possamos estar preparados, entrando na arca, passando sangue nas ombreiras das portas, vendo os sinais, e preparando, vigiando e apressando a vinda de Jesus Cristo.